Estamos reiniciando nossas atividades, dessa vez para explorar o tema do contrato individual de trabalho. Mas esse contrato se insere, um dos últimos degraus, se não o último, da já conhecida e famosa pirâmide hierárquica das fontes do direito do autor Kelsen. Pois bem, o Kelsen elaborou aquela ideia de um escalonamento hierárquico entre as fontes, exatamente com base na teoria dele, de que o direito deve se explicar internamente, ele não deve buscar recursos exploratórios fora dele mesmo. Obviamente, hoje a gente acha essa ideia bastante distanciada da realidade, em que nós queremos ter uma visão integral, uma visão holística do fenômeno vida, com todos os detalhes dos outros fenômenos ou dos subfenômenos que a compõem e que nós entendemos que tem uma interferência recíproca ou sistêmica entre eles. Então, neste ponto, a busca de um direito puro, como se denomina o próprio livro do Kelsen, Teoria Pura do Direito, é defasada para os dias de hoje e, entendo eu, até para as tecnologias culturais atuais. Nós, hoje, temos uma base, um fundamento intelectual que é o da integração, é o de uma visão sistêmica de todos os fenômenos, incluídos entre eles o fenômeno jurídico que nós estudamos. E, de acordo com essa visão, então, um isolamento da visão jurídica, um isolamento das questões de disciplina da conduta feita a partir de um comando estatal, de uma instituição central geradora do corpo do direito, mesmo que se chegue nas extremidades delas com outros documentos ou outras fontes que não sejam desta mesma origem e influência estatais, nós temos uma realidade que nos recomenda uma visão sistêmica, holística, como eu já falei. E, nessa visão, o contrato individual de trabalho está entre os últimos degraus da pirâmide. Então, vamos ver primeiro esta pirâmide. Vocês já sabem que ela se coordena através de concessão do poder ou da legitimidade ou da autoridade da habilitação para que a sociedade ou alguém por ela ou alguém sobre ela, acrescento eu, elabore a sua disciplina da conduta. Determine como nós devemos nos conduzir frente a cada fato da vida concreta, cada fato real. Lembrem-se daquele esquema que vocês já conhecem bem das aulas anteriores, em que o mundo fenomênico das ideias do direito, isso aqui soa platônico, mas não é exatamente aquele mundo de existência de um plano mais elevado que o nosso. Pelo contrário, a existência da fonte dos comandos está imiscuída em nossa sociedade e, de dentro dela, do foco onde se localiza esse ponto de emanação jurídica, é que nós vamos passar a obter
as normas, as determinações de conduta, as restrições de conduta, sejam restrições parciais que modelem essa conduta, seja a restrição absoluta que a proíbe e muitas vezes a penaliza até com a restrição absoluta de nossa liberdade de ir e vir, liberdade de agir e outras similares. E, aliás, a pena é a última indutora fática, física, da exigência da norma. Tanto a penalidade lá do direito penal constante de encarceramento através dos diversos tipos de redução ou condução à penitenciária, seja através dos dias multa, que são outra forma de calcular punições, de calcular penas dentro do em que nós vemos também punições e penalidades fora do direito penal. As punições administrativas, sejam da administração direta, seja sobre o cidadão que deixou de cumprir as posturas sobre o ordenamento da cidade, sobre o ordenamento do transporte viário, da condução viária, seja através da desobediência de normas incidentes sobre vários setores, setor minerário, setor de direito empresarial, cambial, de títulos de crédito e outros assim. Nós temos multas nos mais variados setores, inclusive nos mais privatísticos entre eles, em que a multa é ofertada, encaminhada para o próprio ofendido, como direito civil. No direito do trabalho, nós temos dois tipos de multa. Tem as multas contratuais, que podem favorecer ao outro lado em compensação, não a compensação numérica de retornar à situação do status quo ante. Essas multas são chamadas de indenização no direito penal e mesmo que venham quantificadas na legislação, elas são de direito privado e atuam entre as partes. Mas, além dessas, nós temos também as indenizações propriamente ditas, que são mais privadas ainda, se podemos medir o direito pela intensidade da natureza de suas normas, e temos também as multas administrativas que os servidores públicos da área de assessoramento, administração, controle e fiscalização aplicam principalmente, óbvio, do lado do empregador. E por que é óbvio? Porque o empregador é que dirige o negócio, o empregador é que dirige a aplicação do contrato e das demais normas, das demais fontes do direito, porque desdobrando-se nas normas contratuais que as partes eligiram para si mesmas, mas também nas normas de ordem pública que acarretam penalidades trabalhistas. Então, este é o campo onde nós inserimos as nossas normas. Isto é, onde as fontes do direito são sistematizadas, organizadas e hierarquizadas. Esses três passos é que se mostram, se revelam, aparecem na pirâmide ordenatória, na pirâmide ordinatória, na pirâmide hierárquica do Hans Kelsen. E, como eu estava falando sobre o modo de verificar essas posições nessa pirâmide, ante aqueles fatos
que parece o mundo das ideias de Platão e que realmente recebem o seu fluxo intelectual, o seu fluxo cognitivo. É dessa ideia platônica, mas nós temos uma esfera das ideias que de Platão foi evoluído por Hans Kelsen, mas antes dele, antes de chegar nele, nós tivemos a evolução feita na própria e já historiada mudança de paradigma da humanidade que constituiu da Revolução Francesa, que é política, da Revolução Inglesa, que é econômica, tecnológica, industrial, e da revolução de todo o comportamento da sociedade ocidental, principalmente sob a influência dos Estados Unidos, que é o pensamento no homem como indivíduo. Daí nasce a doutrina individualista. Mas, então, esses modelos de ideia alçados a uma esfera intelectual pelos que detêm o domínio para impor uma ordenação comportamental da sociedade, esses aspectos descrevem e determinam normas, descrevem o fato que vai ser disciplinado. Nessa parte nós temos o descritor da norma. E depois define, comunica com uma, como se diz na tropa, com uma voz de comando, comunica a consequência da realização no mundo fático daquela descrição que está no mundo das ideias. Então, fechado este parâmetro de duas atitudes diferentes, a da descrição e a da prescrição, nós que vivemos na realidade, vamos notar nesta realidade as vezes em que ocorre aquilo que está descrito idealmente na norma. E com esta ocorrência na realidade de um fato da vida que reproduz a descrição da norma, nós atraímos a aplicação do direito para ele. No caso, o direito o que é? É a jurisdicização do fato a teor daquela norma suposta, daquela norma baixada como obrigatória para nós através do plano descritivo e prescritivo das ideias de direito, das ideias de comportamento, das ideias, enfim, da nossa conduta em sociedade. E esse em sociedade é muito importante, fazendo um parênteses aqui, porque não existe direito não relacional. Então, pega aquilo lá de cima, viu que o descritor se reproduziu aqui na vida real e, então, baixa-se o prescritor que acompanha esse descritor para esta vida real também, como imposição, indução de conduta. Então, nessa vida real, nós temos o fato e a conduta jurídica, a conduta imposta. Esta conduta, como eu falei lá de cima das ideias, ela pode ter três aspectos. O aspecto proibitivo, não pode fazer. O aspecto garantidor você está facultado a fazer, você pode fazer, e todo mundo tem que respeitar a sua facção daqueles atos. E, em terceiro lugar, tem o aspecto modulador. Não, esse fato só pode fazer assim. Conduzir carro só pode conduzir de acordo com a mão do trânsito. Eu ia falando que era pela direita, mas, ultimamente,
o poder, nas últimas décadas, o poder público descobriu ou passou a usar alternativas para este caso. Excepcionalmente, transita-se pela esquerda. Um local onde isso é feito muda muito, mas até recentemente, até antes da pandemia, estava sendo feito, presumo que continue, na rua Professor Moraes, esquina com a Contorno. E na confluência seguinte, na confluência viária seguinte, nós pegamos o trânsito ou a pista que não é aquela tradicional do lado direito, mas sim a da esquerda. Isso mesmo. Então, vamos ver basicamente essa pirâmide. Nós já estudamos 2 pontos dela. Um é o famoso ponto fora da curva. Aqui, no nosso caso, o ponto fora do poliedro é a norma hipotética fundamental de Hans Kelsen. Esta norma é exterior à pirâmide, está acima de seu vértice. Outra coisa, vamos inverter isso aí. Como eu entendo a pirâmide? Ela está de cabeça para baixo. O vértice solitário dela, porque os outros 2 são iguais, o vértice solitário dela está fundamentado, apoiado no solo. No solo, na sociedade, na cultura, nos elementos extra-direito, como quer Hans Kelsen, que dão sustentáculo à vida humana e, consequentemente, também à vida jurídica humana. E essa vida jurídica humana, então, absorve a sua seiva, absorve a sua durabilidade, absorve a sua existência no mundo real a partir da norma hipotética fundamental que foi suposta por Hans Kelsen, da mesma maneira que outras ciências na mesma época receberam figuras assim. Por exemplo, na linguística, nós temos também uma suposição fundamental, que acima dela existe o aspecto profundo da linguística, a infraestrutura linguística, que é a norma linguística, né? Aí é linguística efetiva, e, acima dela, recebendo a influência, os comandos dela, a chamada norma superficial. No direito não existe uma norma superficial apenas, exatamente por causa do escalonamento enorme da coluna, a qual, então, eu chamo de pirâmide maia, porque ela vem em degraus. A cada degrau corresponde um degrau do poderes outros, que também são poderosos, também recebem ou outorga para a edição do direito. Então, a primeira que tem isso, que recebe a sua outorga a partir da própria norma hipotética fundamental, consequentemente não recebe, porque a norma é apenas hipotética, ela é suposta, ela não vai ficar por aí falando na esquina que nós estamos habilitados a fazer uma Constituição, mas que existe a teoria do Estado, a teoria da Constituição, que explica isso tudo. Nós não vamos entrar nesse detalhe que, além de ser da outra disciplina, é bastante sofisticado para tomarmos tempo na nossa aula de Direito do Trabalho para tratar disso. E aí vem um outro detalhe. Esta norma hipotética fundamental, que é uma mera hipótese, engloba nessa hipótese dela a Constituição do Estado como uma forma de imposição de conduta. E a Assembleia Constituinte, o legislador auto-outorgado, ou outorgado pela norma hipotética fundamental,
para impor uma Constituição a gente, são as constituições outorgadas, como foi a de 1969, que veio com o nome artificial de Emenda Constitucional número 1, mas que, na verdade, era uma reconstitucionalização do país a partir de uma organização autoritária, que eram os membros do chamado Comando da Revolução, ministro, naquela época todos eram ministro da Guerra, ou do Exército, ministro da Marinha e ministro da Aeronáutica. Eles formavam este Comando Supremo da Revolução, que era o ditador da época. E ele era muito democrático. Esse ditador da época, ele ouvia constante e profundamente o seu público decisório, que eram os militares de alta patente. Então, a verdade é que a ditadura era militar. Mas não era militar porque interessava apenas aos militares. Era militar porque interessava ao grupo civil, ao grupo econômico civil, que dava as cartas no país e recebia apoio externo. Vocês sabem de quem. Mas essa norma hipotética fundamental, então, autorizou, hipoteticamente, aquelas pessoas a fazer a Constituição, e elas, pimba, fizeram. A Constituição, então, tem lá normas substantivas, normas materiais e normas processuais para o Estado, ou procedimentais, melhor dizendo, para o Estado, entre as quais as normas de legislação. As normas que fazem o papel que Hans Kelsen dirige a elas, que é o papel de editar normas, quer dizer, de condicionar nossa conduta, e de indicar, de nomear, de autorizar um nível inferior a ela, muitas vezes criado e inventado por ela mesma, que façam também normas subordinadas àquelas fizeram. Então, são essas subordinações sucessivas que vão criando a nossa pirâmide escalonada. Mas elas vão, então, se expandindo, se ampliando. Presidente da República, no país, tem um só. Já Comando Supremo da Revolução, ditadores reunidos S.A., nós tínhamos naquela época 3. Comando disperso nas Forças Armadas, fazendo o campo de atuação impositiva, melhor dizendo, dessa ditadura do Comando Supremo, eram todos os oficiais generais de todas as Forças Armadas, das 3 Forças Armadas. E depois deles é que a coisa saía publicada no Diário Oficial e virava norma para todo o país, seja como Estado territorial, então para todo o território nacional, seja como Estado social, e aqui eu estou falando social, não é no sentido de assistência social, de convivência social, de proteção social, não. É social apenas no sentido de abranger, ordenar e se impor a toda a sociedade. Isso aí era o público submetido ao Comando Supremo da Revolução, que eram os ditadores, o conjunto de ditadores da época, e superior a todo e qualquer outro indivíduo que existisse na sociedade, ou organização, ou instituição, ou aglomeração. Hoje nós não podemos nem aglomerar por causa de um dos nossos 2 ditadores atuais, que esse a que eu estou me referindo é a pandemia que impede aglomerações, né? E hoje é um dia especial disso, porque é o segundo da nova fase de, dependendo do lugar, proibição mais ou menos intensa de nossa liberdade de aglomerar.
aglomerar, gente, agora vai passar a ser um direito humano fundamental que devemos incluir no artigo 5º da Constituição. Proibido, tal, fica garantido lá que todos poderão sair, se encontrar e formar grupos humanos para o exercício de suas atividades de trabalho ou de lazer, exceto quando, por questões pandêmicas e de segurança nacional eles gostam muito de pôr, quando por questões pandêmicas econômicas também eles gostam, ou de segurança nacional, em que a autoridade poderá determinar a proibição de aglomerações, outras medidas similares e suas respectivas consequências. Ponto. Isso aí tem que passar a entrar na Constituição, já que estamos passando a viver como um novo problema social a vedação à aglomeração. Obviamente, vai ter que ver como é que isso vai se compatibilizar com o outro inciso do artigo 5º da Constituição, que nos permite reunir, desde que desarmados, para qualquer fim, lugar ou meio, e que o poder público já tenta combater, relativizar e reduzir há muito tempo, através da regulamentação das reuniões, das aglomerações. Se for fazer uma passeata, tem que deixar pelo menos metade da via pública desocupada. Se for fazer um comício na praça onde se cedia o governo, não pode ser. Na praça onde está o exército, não pode ser. Na praça onde está a polícia, não pode ser. E vai por aí afora, no sentido de nos restringir e não de nos garantir. Então, aquele próprio inciso, que eu não sei o número agora, do artigo 5º da Constituição, que fala na liberdade de nos aglomerarmos, ele, na verdade, está restringindo ou abrindo um monte de possibilidades de exceções para com o direito de se reunir e se expressar politicamente, etc. Mas então, voltando para o nosso direito do trabalho e para as fontes desse nosso direito do trabalho, o grau seguinte da pirâmide é o da lei. Então, a Constituição veio, criou um órgão todo portentoso, todo sofisticado, e que a realidade aumentou o portento, aumentou a sofisticação, aumentou a despesa para isso, aumentou o número de pessoas protegidas e remuneradas em consequência disso, e apenas diminuiu um pouco a liberdade desses legisladores e o interesse deles em agir em prol da sociedade, colocando um punhado de penduricalhos na lei, como esse que eles estão lá querendo passar, e vão acabar passando se nós não formos muito ativos, muito reativos, diria eu. O que eu temo que eles vão passar em qualquer fim de madrugada aí é aquela lei das imunidades, que transforma os deputados, senadores e até os seus auxiliares não em imunes, mas em divinos. Não há como o homem atingir Deus. Não há como o homem ferir Deus. Porque além do homem não ter poder para isso, que ao Senhor não deu, Deus também não tem a fisicalidade necessária para sofrer um ferimento. Mas Cristo sofreu muitíssimos ferimentos, a morte em consequência do mais violento deles, que foi a crucifixão, e a confirmação dela através da lançada que ele levou no peito, do lado do coração. Então,
E ele era Deus, não podia acontecer isso de acordo com a sua teoria? Não, não é de acordo com a minha teoria. Eu não tenho nenhuma teoria religiosa. Eu não sou autor de pensamentos, de comandos e de teorias a respeito da espiritualidade. Eu sou um mero seguidor da minha igreja. À medida em que eu vejo o que ela faz, o que eu vejo o que ela comanda, e entendo que existem mais aspectos benéficos ao meu aperfeiçoamento, ao meu melhoramento como homem, como ser, de que aspectos maléficos. Reconheço a existência deles também, mas admiro e respeito e me filio à religião exatamente pelos benéficos que os superam. Então, este é o pessoal bonzinho e poderoso do grau da pirâmide, do degrau da pirâmide, em que está o poder legislativo. Mas não contente com isso, a Revolução ainda deu mais poder para mais gente. Disse que o presidente da República pode editar medida provisória, que é uma forma de decreto-lei envergonhado, uma forma de decreto-lei que nega as suas origens, uma forma de decreto-lei que exclui o seu pai e a sua mãe. E por isso não tem dignidade, não tem a dignidade nem sequer de ter família, que é a medida provisória. Por que eu estou falando que esconde o decreto-lei? Porque antes, quem fazia o papel que a Constituição atual e a anterior outorgam, e as anteriores, outorgam a medida provisória agora, ao decreto-lei nas ditaduras anteriores, é um papel que quebra, como dizia Carredes Malberg, as funções especializadas dos instrumentos do Estado, ou do governo, ou da República. Não vou explicar a diferença entre os três, não, que isso eu gosto muito, me cansa, eu usava muito isso quando eu dava aula de Direito Constitucional, mas que agora não é pertinente a aula de Direito do Trabalho. E essas outras considerações que eu fiz sobre ética, moral, liberdade e imunidade no direito do trabalho são pertinentes? São e muito. Estão jogando para a pandemia a mentira de que ela provocou 15 milhões de desempregados no Brasil, além de todos os que desanimaram de procurar emprego, os que nunca procuraram emprego, os que estão na faixa do subemprego e do trabalho autônomo, do chamado lumpenproletariado, quer dizer, o proletariado do lixo, o proletariado rebaixado a uma categoria que nem direito, nem oferta da capacidade de trabalhar, da força de trabalho, eles têm garantido na sociedade. Isso é que está ocorrendo aqui, e não é só por causa da pandemia, não. Tanto que, antes dela, essa nossa estatística de desempregados dizia que eram de 12 milhões. Então, o que aumentou depois foram só 3. É muito, é um exagero, mas é 1/4 de 12 milhões que existiam antes. Então, é uma desfaçatez, é uma falta de vergonha dizer que esses 15 milhões são por causa da pandemia. E mesmo porque esses 3 últimos que cresceram no tempo da pandemia, começaram a crescer um pouco antes, vocês vão nas estatísticas, vão na imprensa da época, do governo do Temer, que vocês vão ver que já tinha isso, e que vinha de um resquício lá do governo empichado, da nossa única presidente do sexo feminino, doutora Dilma. Pois bem, então, se não é só da pandemia, é mais por causa do ordenamento econômico assassino
e entreguista que o Brasil usa. Por causa dos patrões internacionais que patronizam, que dominam não só os operários brasileiros, mas também os seus empregadores, que sempre têm o rabo preso no estrangeiro, nem que seja com a sua conta oculta lá na Suíça, nas Bahamas, na ilha de Jersey, ou em muitos outros paraísos fiscais dessa nossa terra paradisíaca. Pois bem, então nós temos muitas razões para a existência do desemprego. Ele, até o governo Temer, já estava oscilando em torno de 12 milhões, 11, 13, 12.400, 12.800, essas coisas assim. E ele acelerou-se no governo Temer e acelerou mais ainda. Aí, é lógico, na pandemia. Mas talvez a pandemia já tenha provocado mais desajuste, mais depressão, mais angústia, mais falência de comerciantes, mais desajustes sociais, mais depressão nos indivíduos, de que provocado desempregos, que já vinham de antes. Então, pois bem, nessa faixa em que ocorre tudo isso, não ocorre pandemia, na faixa da epidemia, assim não pode ser acusado de responsável por isso, mas todos os que votaram no atual governo, todos os que, como empresários, retiraram direitos que este governo fez, e o anterior também, dos trabalhadores, dos empregados, dos autônomos, enfim, da turma que constrói esse país e se destrói para que outros ganhem o país construído. Então, passando para a esfera seguinte, e agora é absoluta novidade, não é absoluta novidade, que tem um pezinho ligado nesse anterior, nós vamos ver. Entramos na faixa dos atos administrativos. Eu já citei Carreiro de Malberg. Ele falava também que outro que entrou nesse assunto foi o Alexis de Tocqueville. Esses dois não são muito citados, porque eles não eram propriamente juristas. Eles, na época, não existia isso, mas hoje eles seriam classificados ou como cientistas políticos ou como cientistas do Estado, no máximo antropólogos. Mas então eles falaram, deriva deles a afirmação, a expressão de que o Estado não é dotado de poderes. Os poderes são a sociedade que lhe outorga, que outorga ao Estado, e não outorga de uma maneira definitiva e inextinguível. Outorga como franquia de uso. O Estado, então, franquia esses direitos de comando, de organização, de imposição de conduta e tal, da sociedade. E o Estado usa esses direitos, usa de acordo com a possibilidade que cada nível do Estado tem, nível do governo do Estado tem, de expedir normas coercitivas para a cidadania, para o relacionamento dentro dessa sociedade, para o que nós fazemos em conjunto com os outros ou discordando e competindo com os outros. Um concurso, falei em competindo, um concurso é um ato jurídico em que nós colocamos interesse em jogo, o nosso interesse de vencer o concurso e obter a benesse jurídica que está prometida com ele, e nós lutamos, competimos, vencemos os outros e temos direito a este prêmio, seja um
uma posse no serviço público, seja um projeto de engenharia, seja o patrocínio de um evento cultural, artístico. Nós ganhamos no concurso, nós ganhamos na competição, e concurso aqui está incluindo os concursos para outorga de serviços e de compras, como são aqueles regidos pela 8666, que é a lei das licitações. Tudo isso nós recebemos do Estado da mesma maneira que recebemos a disciplina que devemos seguir nesses concursos ou fora deles. E aí, o Estado não tem esse poder como dele. Ele exerce por delegação, ele exerce por assimilação do que é adveniente da própria sociedade. E por isto, Carré de Malberg, Alexis de Tocqueville, falam que o Estado não tem poderes, ele tem funções. A função judiciária, a função legislativa, a função administrativa. E, pois bem, no exercício dessas funções, o Estado nos impõe normas, é a função legislativa. E o poder executivo, com inveja do outro, também nos impõe normas que aí não pode ser lei, não pode chamar lei porque não é do legislativo e tal, chama-se ou medida provisória, que é aquele decreto-lei envergonhado, que é a invasão do poder legislativo pelo poder executivo, função legislativa, função executiva, sob a venda da função judiciária, e o poder executivo, então, vai desdobrando essa sua faculdade outorgada de fazer normas. O primeiro desdobramento dele é esse degrau do ato administrativo, que vai do presidente da República até ao porteiro do fórum, quando ele abre ou fecha a porta, quando ele me impede de entrar porque estou no horário errado, quando ele faz um leilão lá na portaria do fórum e bate o martelo dizendo que o arrematante foi fulano de tal. Isso tudo é o servidor público que está exercendo uma função ou exercendo um poder em nome do Estado. A teoria da tripartição de poderes veio lá de Aristóteles, na Grécia Antiga, 400 anos antes de Cristo. E foi estudada como objeto de estudo humano por Bolingbroke, do Partido Trabalhista inglês, os Tories, como eles chamavam à época, como eles se autodenominavam à época, e que, através exatamente do parlamento britânico, aplicou várias de suas teorias, entre elas essa da tripartição de poderes, que depois foi estudada e ampliada por Montesquieu, por Locke, por Rousseau, por Benjamin Franklin. Para o Benjamin Franklin, para Locke, para vários desses, não eram só 3 poderes, eram 4, porque havia também o chamado poder moderador, que era de uma autoridade alheia ao esquema funcional, ao esquema de serviço público do Estado, que essa autoridade era o imperador nos países parlamentaristas, aqueles que têm um primeiro-ministro, às vezes designado pelo rei, às vezes designado pelo parlamento, como é o caso da Inglaterra, às vezes designado por eleição, não a eleição direta dele como primeiro-ministro, mas a eleição que privilegia o partido dele, dá a esse partido mais vagas no Congresso, e aí o líder desse partido tem que ser chamado para ser o primeiro-ministro. Isto é uma forma muito democrática, já que aqueles eleitores
da base do sistema eleitoral do país, votaram nos deputados. Esses deputados, senadores, a maioria fala deputado, esses deputados, então, formam os agrupamentos deles, e um deles é o majoritário. Óbvio, se não tiver empatado uma Assembleia vamos pegar um número pequeno para me facilitar fazer a conta, 200 parlamentares, 100 de um lado e 100 do outro, aí fica difícil. Mas se tiver 101 de um lado, ou se um do outro lado resolver apoiar os 100 do lado contrário, resolveu o problema. A maioria, constituiu-se a maioria. E essa maioria tem direito a que seu líder seja primeiro-ministro. Então, vejam, eles foram eleitos. Dentre os eleitos, eles são a maioria. Eles não indicaram um qualquer que a comunidade não conhecia, não apoiava, não aprovava. Não. É o seu líder que tem esse direito. Então, não há uma escolha específica dele. É lá nas urnas que se apurou essa possibilidade de ele vir a ser o primeiro-ministro. E como primeiro-ministro, ele é chefe do Poder Executivo. E, como chefe do Poder Executivo, ele edita essa faixa de normas do ato administrativo para baixo. E, continuando isso aí, aqui no Brasil também teve esse quarto poder. Chamava-se oficialmente poder moderador e era outorgado ao rei, porque o nosso sistema parlamentarista imperial não era um sistema parlamentarista perfeito. O rei tinha, em vez de obedecer essa forma de surgimento, não é de indicação, é de surgimento do primeiro-ministro, o rei é que o escolhia. E escolhia, no dia seguinte, se não gostasse do nariz dele, mandava ele embora e escolhia outro. Isto era o ato mais importante do poder moderador. Além disso, ele podia tomar muitos outros, inclusive interferir na legislação, declarar guerra e fazer a paz, essas coisas todas que tem lá na Constituição atual, só que não é nesse esquema, porque nós hoje temos apenas um Estado tripartite, com 3 funções, ou com 3 poderes. E essas funções são especializadas, mas não exclusivas ou excludentes, porque todo mundo edita a norma. Eu já falei nesses 2, e tem o poder judiciário também, que tem recursos repetitivos, tem súmula cogente, tem os seus atos, os seus determinadores internos. No caso do Tribunal Eleitoral, então é mais ainda, porque ele tem condições de administrar, ele é que administra, ele é que legisla nessa faixa de atos administrativos para o direito eleitoral, para a vivência eleitoral da sociedade. E vamos por aí afora, agora em rumo ao 4º degrau da nossa pirâmide de fontes do direito. Por que é fonte eu estou falando nas normas? Porque muitas fontes se classificam, se coordenam, se ordenam, se caracterizam pelo tipo de norma que ela conduz. Por exemplo, lá no degrau anterior, não, nós estamos no 5º, lá no 3º, lá no meio dos atos do poder legislativo, nós temos as leis complementares e as leis ordinárias. Isso é novidade das últimas décadas no Brasil. Das 2 últimas gerações de seres humanos que se dizem brasileiros. Lá fala que a lei complementar existe para determinados assuntos especializados que tratam de setores também muito especiais, e aí completam os doutrinadores de direito constitucional, os quais são determinados pela Constituição, inclusive no momento em que exigem lei complementar para dado assunto. Então, se a Constituição não existe,
não exige lei complementar para um assunto que me interessa, ele não pode ser regulado por lei complementar. Consequência, se ele é feito por lei ordinária, ele está certo e vigorando. Se ele é feito por lei complementar, ele vai ser interpretado pelos tribunais, inclusive quanto à ordem legislativa, como lei ordinária. Então, pode vir o Congresso e fazer uma emenda àquela lei complementar através de uma lei ordinária. É plenamente possível. E o Supremo Tribunal já decidiu isto, principalmente em polêmicas que envolviam tributos, principalmente contribuições sociais, como PIS, COFINS, fim social, outras assim. Então, nós estamos já abaixo do ato administrativo. O ato administrativo pode se configurar como? Pode se configurar como portaria do presidente da República, dos ministros, dos chefes de repartições autônomas do governo. Temos resoluções que geralmente são feitas por conselhos da administração. Temos instruções. No caso, no direito do trabalho, instruções são as IN, instruções normativas. Citam-se muitos e principalmente, a partir da IN 14, quer dizer, 15, 16, 17, 18, que especificam casos de insalubridade, casos de doenças insalubres, casos em que aquela insalubridade, então são os mesmos envolvidos, dão direito ao adicional de insalubridade. Casos dos equipamentos de proteção do trabalhador, são os EPCs e EPIs. EPC é equipamento de proteção coletiva. Por exemplo, vocês veem numa construção, aquele andaime móvel que é pendurado no prédio, vai descendo de andar por andar, para que trabalhem a fachada do prédio, vários homens lá em cima, vários homens são uma coletividade. Então, aquilo ali é um EPC, um equipamento de produção coletiva. Agora, se vocês verem um limpador de janela pendurado numa corda, com um cinto que amarra aqui na corda, e parecendo uma mochila formada com alças de couro, onde ele se assenta, e está lá lavando janela, aí é um equipamento de proteção individual, porque naquela cadeirinha de tiras de couro, ele não pode dar carona para um colega dele. Ele não pode levar a filhinha dele lá para cima para ter uma visão do mundo visto de cima. Se ela quiser ver, ela vai ter que olhar na televisão aqueles programas em que tem o mundo visto do alto, com as filmadoras em aviões, helicópteros, sei lá mais o quê. Mas então, isso aí é norma, isso aí nos impõe, isso aí dá, se é descumprido, se ocorre ou decorre um acidente, pode dar indenização para a pessoa, multa, fechamento da empresa, prisão lá no direito penal e assim por diante. Então, é um ato, uma instrução normativa, ao indicar um equipamento de segurança, ele está tomando um ato que possibilita até a aplicação do que está 3 degraus acima lá na legislação. Vejam que essa influência integra, faz com que seja um único interferente sistema legislativo, ou pirâmide de Kelsen. Mas, continuando, abaixo desses atos administrativos todos, nós podemos interromper, que já chegou no chão, mas tem um outro lado da questão, os atos judiciários, que não estão
propriamente especificados aí. Então, nós vamos colocar mais degrau para ter os atos judiciários. Deles eu já falei agora mesmo. São aqueles atos que o poder judiciário ou a função judiciária do Estado impõe, define, impõe, determina o procedimento e a pessoa submetida àquilo, o súdito da norma, através daqueles atos que eu já falei, de atos judiciários. Então, não são atos que têm a forma e a origem e o poder confeccionador legislativo. Tem judiciário, mas aplica todo o sistema jurídico, interpreta esse ordenamento jurídico, dando a ele, às vezes, leituras inesperadas, mas tem que ser fundamentadas. E, além disto, preenchem as lacunas desse ordenamento, seja aquele que veio lá do Legislativo, seja aquele que veio lá do Poder Executivo. Vejam o tanto de normas, de decretos comuns, que são atos do Presidente da República, que o Poder Legislativo está ou determinando que se faça, como no caso da pandemia, ou anulando e determinando que não se faça na atual Presidência da República, com suas tendências ditatorialescas. Pois bem, o Poder Judiciário, então, anula um, modifica outro, anula um, consagra outro, interpreta de uma maneira diferente um terceiro e vai levando a sua função judiciária para dentro dos outros poderes. É o que se chama de ativismo judicial. E todo mundo xinga os juízes que são sem caráter, porque estão fugindo da lei e que são usurpadores, porque estão tomando poderes dos outros poderes do Estado, que são suas funções. E que eles também têm essas funções previstas pela Constituição. Então, foi a Constituição, com a sua abertura para atos judiciais, que provocou, e isso ia se ampliar mais cedo ou mais tarde, o chamado ativismo judicial. Não é o juiz aqui da não sei quantésima vara especial de Belo Horizonte, do Judiciário Estadual, que cismou de dizer que tem que ter reserva orçamentária para a educação. Isso está na lei local, está na Constituição do Estado membro, está na Constituição Federal. Agora, através dessa PEC, que é uma emenda à Constituição, eu já falei lá atrás, o poder executivo, secundado, apoiado e aprovado pelo poder legislativo, estão tirando aquilo da Constituição. Então, a partir do dia seguinte em que essa PEC for aprovada e retirar aquilo, as reservas orçamentárias, o fundo próprio da educação, o fundo próprio da saúde, com destinação orçamentária própria também específica, o dia que tirarem lá, o Poder Judiciário vai se pronunciar. Pode se pronunciar. Isso é inconstitucional, porque fere os direitos humanos, porque fere as normas sobre a administração pública e sobre o orçamento, por qualquer motivo que eu estou falando, que ele tem uma amplitude de interpretação da lei, ou então o contrário. Ele vai falar, não, isso aí está plenamente compatível com a Constituição, foi elaborado da maneira mais correta possível, mais jurídica possível. E, além disso, isso aí é altamente recomendável para a nossa sociedade. Ela que fica analfabeta e que morra sem tratamento, já está morrendo, no caso da coronavírus, porque os poderes públicos preferem gastar dinheiro em outras searas que só produzem as ervas por eles reivindicadas ou interessadas,
e não transferem verba para a educação e para a saúde. Então, nós ficamos analfabetos pela falta de escola, pela indigência das escolas, pela inadimplência dos professores na transferência dos programas escolares, pela falta de enriquecimento dessa transferência burocrática de programas com uma atuação, uma vivência pessoal e humanística e inovadora, que também está sendo proibido. Esta é a burrice maior da tal da escola sem partido. Que partido que escola tem? Professores têm, e a Constituição impede qualquer um de censurá-los por causa disso. Então, esta aula minha aqui, eu estou lecionando-a para vocês em respeito e em cumprimento da legislação que me exige, que me obriga e que me outorga a garantia de desenvolvê-la do jeito que eu quiser. Eu cumprindo as normas que estão lá e que nenhuma delas fala que eu tenho que me censurar por causa disso. Aliás, existe norma proibindo me censurar por causa disso. Então, com isso tudo aí, se vocês gravarem a aula, se vocês copiarem a aula, se vocês filmarem a aula, aliás, já está sendo filmado, já está sendo entregue a vocês como um pacote de argumentos que se vocês acham que minha aula é ilegal, vocês podem levar aos poderes competentes para que eles tomem providência sobre elas. E eu tenho certeza que com essa interpretação constitucional que eu estou falando, mesmo que eu tenha que chegar no Supremo, eu vou ter reiterado o meu direito de dar essa aula como eu dou. Ponto. Voltando para o assunto de que isso é um exemplo, podemos continuar falando desses casos atuais em que o Poder Judiciário fala com muito mais amplitude sobre os objetos legislativos e os objetos administrativos. E repetir, para encerrar esse tópico, a ideia que foi dada antecipadamente por mim, falando que a Constituição é que exigiu, é que oportunizou e é a que viabilizou o ativismo judicial. Que, aliás, só não existia aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os juízes ainda continuavam atuando como na era feudal, em que os juízes eram designados pelo rei. Então, eles não realizavam a vontade do Estado, a vontade do ordenamento jurídico, ou a vontade da Constituição, ou a vontade do povo. Eles exercitavam era a vontade do rei. E isto foi diferente em um reino, no reino lá da Germânia, que através de várias mudanças históricas, de incorporações e desincorporações de fatos, de partes, de assuntos, de temas, se transformou na Alemanha atual. O rei tinha uma imensa vontade, não chegava a ser interesse, muito menos interesse legítimo, mas era uma imensa vontade pela qual ele costumava até matar. Falou que queria o moinho de um oleiro que tinha um terreno que agradou ao rei, devia ter uma bela paisagem, devia ficar escondidinho para ele levar suas amantes, devia ter uma casa confortável e magnífica, sei lá, um dono de moinho, um moleiro, ter uma casa assim, eu tenho minhas dúvidas, mas aquilo tudo lá. Pois bem, o rei pediu, o rei ofereceu para comprar, o rei apurrinhou o homem, desculpe a gíria de baixo calão, mas é o que explica a situação, a atuação do rei, que ele sim achava que devia ter um ativismo real e todos os poderes político
jurídico-sociais imagináveis, porque ele era a figura de Deus na Terra. Ele era rei por delegação divina. Um dia ele, não, tem que acabar. Cercou o Moleiro e falou, Moleiro, eu quero as suas terras. Olha, eu já falei que eu não dou, que eu não vendo, que eu não empresto, que eu não alugo, que eu não nada. O meu pé tem que pisar lá todo dia, com a minha cabeça pensando no que eu vou fazer. Gente, eu acrescentei aqui, ele só falou que não entregava. E aí o rei falou, mas eu tenho poder e tenho forças armadas, e tenho exército, eu te tomo. Isso aí o rei falou, eu te tomo. E se eu te tomar, o que você acha? Eu acho que ainda existem juízes em Berlim. Com isso, ele quis dizer que ele recorria ao poder especializado em solucionar aquele tipo de caso e que o poder judiciário da Alemanha, de Berlim, ia coibir a atuação ilegal do rei. Ilegal e injusta e exploradora, né? Não só das Forças Armadas, do poder bélico dele sobre o Moleiro, mas principalmente exploradora da organização social pacífica, disciplinada e progressista, porque era um Moleiro que estava fazendo, estava triturando trigo, fazendo farinha para toda a sociedade, para todos os padeiros, para todos os macarroneiros. Existe essa palavra? Não existe. Dali para as proximidades, para os arredores, para todo mundo. Então, ele era o progresso social. O rei quis ser a retroação, quis ser o atraso. A atualidade. Mas, não, eu levo para o judiciário. Ainda existem juízes em Berlim. Pô, falar assim com o rei, que era outorgado por Deus para mandar? Nem o que foi outorgado por um eleitorado manipulado a partir de WhatsApps, e-mails e outros usos da internet, da informática, nem com um cara que brotou assim como um cogumelo numa árvore morta para ser presidente da República. Os brasileiros não têm coragem de falar isso e o obedecem piamente, desde o não usar máscaras e o não aglomerar, até no uso do dinheiro e na submissão à legislação extorsiva dos trabalhadores. Nós obedecemos piamente o senhor presidente da República. O cara lá para falar isso para o rei foi muito ousado. Aliás, já que estamos nessa faixa, vamos falar de outra ousadia, também lá pro lado das Alemanhas, aqui me parece que foi na Suíça, de um senhor que vocês já devem ter ouvido falar em história, que chamava Guilherme Tell. Engraçado, ele passou para a história. O rei com o qual ele altercou, não. O Guilherme Tell contrariou, contestou, exigiu os seus direitos contra um interesse qualquer do rei, que eu não me lembro agora. Eu não estava lá, não, viu, gente? Então, lembrar é de leitura. Como eu já li isso há mais tempo do que vocês têm de vida, eu então não lembro o que o rei exigia. Sei que o Guilherme Tell resolveu que não dava. Não tinha, que ele necessitava daquilo, que ele gostava daquilo e que ele não tinha obrigação de dar aquilo para o rei, se privando e se descontentando. O rei o condenou à morte, mas falou, eu vou te dar uma chance de estar vivo. Você está falando isso porque você é o
Parece que era o arco dele, de arco e flecha, que se diz o maior arqueiro do reino. Pois então você vai acertar uma maçã a tantos metros de distância para mim. Você é capaz disso? Eu sou. Eu tento. Na humildade do súdito perante o rei, eu tento. Mas venha cá que essa maçã vai estar num lugar muito especial. Traga o menino! Trouxeram. Era o filho dele. Com as mãos amarradas para trás e tal, uma corda. Hoje eles põem corrente, né, nas pernas, algema de corrente, mas naquela época uma corda resolvia o problema, principalmente sendo um menino. Vamos lá pro meu bosque. Foi as árvores lá, assim. Engraçado que a árvore aqui no Brasil é tortuosa, as do Cerrado muito mais do que as outras. Mas vocês peguem um pé de jabuticaba, por exemplo, e vejam o tanto que ele é torto e cheio de caroços, ou de nós, como se chama. Aí, lá não. As árvores europeias costumam ser mais retas. Eu tenho a impressão que é para se protegerem da neve. Mas a neve aí cai muito mais. Cai, mas continua caindo. Fica lá em cima só que as folhas seguram. Não fica o suficiente para pesar a árvore e derrubá-la. Então, aquelas árvores, aquelas coníferas, como eles chamam, estão tudo lá plantado. Ele mandou os seus policiais, os seus soldados, sei lá que nome que dava, encostar o menino na árvore e pôr uma maçã na cabeça dele. Guilherme Tell embranqueceu do cabelo até na sola do pé. Ficou atônito, prendeu a respiração. E o rei falou: atira. Se você acertar a maçã, está dispensado da minha exigência. Guilherme Tell foi lá eu esqueci o nome daquele negócio que carrega as flechas dentro, ao Bornoz, sei lá, e tirou 2 flechas. Olhou bem retinha, essa de cá. A de cá estava um pouquinho torta, ele pôs lá dentro, tirou outra, mais retinha ainda e tal. E com as 2 retinhas ele engatou uma, né, no arco e flecha. No arco, ela era a flecha. Engatou uma no arco, segurando a outra com a mão, puxando aqui. Mirou. Puxa, nessa hora ele devia estar numa situação, né? Você tá doido. E atirou. A flecha atravessou a maçã e fincou na árvore. O menino saiu de lá. A flecha ficou lá, fincada na árvore, com a maçã pendurada nela. Outros falam, há controvérsias. Outros falam que a flecha rachou a maçã. Caiu maçã para lá, para cá, espirrou um pedaço de maçã para todo lado, e a flecha sozinha que teria fincado na árvore. Essa parte da história não tem pertinência nem histórica nem jurídica. Então, eu falei simplesmente por amor à verdade da nossa história. E aí, Guilherme Tell chegou, fez o cumprimento de ajoelhar perante o rei e agradeceu. Agradeço por ter desistido dessa pretensão ilegal que o senhor tem contra mim, que o senhor tinha contra mim, e peço licença para me retirar com meu filho. O rei falou assim: mas você achava que ia ter uma segunda chance de atirar na maçã na cabeça do seu filho? Se você não acertasse a maçã, seu filho estava morto. Para que você teve essa segunda flecha? Para Vossa Excelência, caso a primeira não espedaçasse a maçã, ou não pendurasse a maçã. Então, ele sabia que ele, como cidadão, tinha os seus direitos, tinha os seus poderes, e o rei não podia entrar na esfera individual dele. Pois bem, hoje, os reis temporários, mas mesmo assim autoritários,
que nós temos, como no nosso país, entendem que podem entrar na esfera individual, na esfera da função legislativa, na esfera da função judicial, em qualquer esfera, ou seja, num aspecto não esférico dessa nossa realidade tão angulosa, tão cheia de lâminas em vez de esferas e tão prejudicial ao cidadão que quer viver corretamente. Correto é uma noção ética, uma noção jurídica, é uma noção processada pela consciência, é uma noção moral e é uma noção política, mas é principalmente uma noção econômica. Engraçado, né? Porque no nosso país nós vivemos com infelicidades em todos esses campos do conhecimento humano, sempre influenciados por um interesse, por uma vontade, por um desacerto da noção política da nossa realidade. São os que usurpam a nossa política. Ponto, vamos passar para o degrau seguinte. O degrau seguinte, dentro do que nós falamos que ia colocar, instalar aí do judiciário, eu acabei de explicar, vamos dar o exemplo na nossa área. A nossa área, o que é? Nós temos, principalmente, instrumentos judiciários coletivos. São muitos juízes que julgam, então é o tribunal. Às vezes é o tribunal, mas eu não estou falando coletivos em relação ao tribunal, mas sim uma parcela da sociedade que é formada por indivíduos de profissões idênticas ou símiles, ou, se não é profissão, então, vamos lá, o coletivo no direito do trabalho é o termo que designa comunidades de indivíduos que detêm entre eles uma similaridade ou uma igualdade, pode ser, de atividades laborais com as quais cedem sua força de trabalho, sua energia vital a outra pessoa em troca de uma remuneração. Quer dizer que o grupamento humano coletivo é dos empregados de uma mesma atividade. Pode ser de uma mesma profissão ou, eventualmente, não. Mas eles sempre exercem atividades profissionais assemelhadas, similares, semelhantes. Então, existem direitos que não são do indivíduo, não é do professor, por exemplo. Eu tenho o meu direito de receber o meu salário, mas eu tenho o direito de dar a minha aula com plena liberdade de consciência e de expressão. E isto não é um direito meu, que eu pego, embrulho, ponho na prateleira e uso o dia que eu quiser. Ou que todo dia eu trago aqui na minha garganta e passo para vocês o fruto disso. Não. O direito à liberdade de expressão, à liberdade individual, à liberdade intelectual do professor é da categoria, ou melhor ainda, da classe dos professores. Como vocês já viram, categoria e classe são palavras designativas de grupamentos de trabalhadores, classe mais ampla, categoria mais resumida. Categoria é aquela que eu expliquei. Então, este é um direito coletivo. E sendo um direito coletivo, o meu sindicato, como trabalhador da UFMG, é o APUB, engraçado, até algum tempo atrás eu chamava de APUB porque o nome era Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Na verdade, como existe uma outra instituição, outro sindicato, dos professores das escolas privadas, nós somos professores universitários reunidos na APUB, só o de Instituição Federal de Ensino Superior. É o caso da UFMG, é o caso
projeção dela que existe em Montes Claros, porque está incluída no território do sindicato e porque é parte da própria UFMG, caso, então, de estabelecimentos, de empregados de estabelecimentos de ensino de nível superior federais. Então, essa APUB, que era a associação disso, quando a Constituição de 88, vejam, a Constituição de 88, veio permitir que professores e servidores públicos em geral pudessem se associar, a APUB se transformou em sindicato. E aí nós temos hoje o Sindicato APUB. O sindicato que conserva um nome histórico e muito respeitado, mas que hoje exige uma luta imensa, porque mesmo a cabeça de nós, professores, as nossas cabeças, estão imbuídas, estão, em parte, manipuladas pela ideologia dominante, ou ideologia dominadora através das classes dominantes, que não são classes trabalhadoras e nem classes de professores ou de profissionais do intelecto, e que, a partir do Estado, vem trazer para a gente a noção de escola sem partido. Eu falei para vocês que escola não tem partido nenhum, quem pode ter são os professores, e eles têm garantido esse direito, e que não existe realidade não ideologizada. Quem combate as ideologias sociais, as ideologias democráticos sociais ou socialistas democráticas, não é ou porque é uma ou outra, não. Que as duas significam a mesma coisa, não. É outra porque são duas coisas diferentes em que eu posso usar uma, eu posso usar a outra, mas sempre posso usar uma e outra. Então, esse pessoal todo está coibido, inibido, censurado, considerado suspeito de deter uma ideologia. Mas o que combate isto, o que considera isto suspeito e indevido e proibido e censurado e o diabo a quatro, é a ideologia oposta. Oposta, autoritária, segregacionista, discriminatória e antipovo. É a ideologia que está no governo hoje, que está tentando piorar o nosso sistema de ensino e principalmente a nossa escola superior, porque a liberdade agride, inibe o autoritarismo de um governo que se diz liberal. Dá para entender? Se não der, bota mais duas palavras aí no jogo, fascismo e nazismo, e vê onde é que elas cabem bem cabidinhas. Mas, então, este é o nosso panorama. E daí vem que nós adquirimos na Constituição uma nova liberdade, um novo direito, uma nova garantia constitucional, que hoje o Estado brasileiro, usurpado por esse pessoal que eu acabei de definir e com as palavras que vocês vão colocar lá, porque é contrária à ideologia dele. Então vejam que tem ideologia de um lado e ideologia do outro, e as duas são contrárias umas das outras. Mas há, principalmente desde o preâmbulo da Constituição, e principalmente lá no recheio, onde trata da educação, da cultura e das funções universitárias, tanto no preâmbulo quanto lá, esparramado na Constituição, uma série de menções que garantem esse direito do professor, do sistema de ensino público e do aluno. É a liberdade da ciência. A ciência não é inclausurável. É a liberdade dos alunos. Eles podem e devem se desenvolver no conhecimento pleno da realidade, inclusive de consciência, para eles, na época deles, saberem
opinar e decidir melhor do que os eleitores da última eleição. Existe também a liberdade de ensino, a liberdade de atuação. Eu posso dar o assunto que a escola me demanda da maneira que eu considerar melhor, mais perfeita e mais científica. E isso implica no exercício da minha ideologia. Porque eu ainda sou tão respeitoso a este ponto que, quando eu falo na minha ideologia, eu falo também na ideologia do governo, não para combatê-la como estou fazendo agora por obrigação de ofício, não para combatê-la, mas para mostrar que existem visões diferentes, visões alternativas. Joana d'Arc era uma camponesa que virou guerreira por obra divina e que foi defender o Delfim, que era o postulante ao reinado da França, porque os ingleses tinham se mancomunado com alguns outros lá. Engraçado, isso parece a realidade, né? E estavam se impondo como dominadores da França. Mas depois que ele fez acordo para ele ficar com o reino e conceder algumas vantagens e tal para a Inglaterra, o que também parece com a nossa realidade, eles a queimaram como bruxa. Agora, há esse episódio histórico, que foi um dos motivadores da descrença popular na mistura de poder divino, de poder espiritual com poder humano, com poder terreno, fizeram desacreditar dessa mistura para o futuro, até acabar com ela, pelo menos teoricamente. Foi exatamente quando fizeram lá os acordões deles e rebentaram para cima da Joana d'Arc. Falaram. Só que, ao invés de prendê-la e matá-la na guilhotina, não existia, na forca ou com uma flechada, igual São Sebastião levou vários, né? Ou de algum modo tradicional para guerreiros, ou que fosse como traidora, já que o outro lado é que ganhou e que ela estava contra eles. Não, a mataram, foi queimada como bruxa. Porque eu não queria nem saber se ela estava sofrendo ou não sofrendo, mas era para servir do que eles chamam de escarmento, de susto, de amedrontamento, de terrorismo contra outros pretendentes à oposição, pretendentes a lutar contra aquele rei imposto. Porque bruxa, queimada viva, ninguém queria ser. E muita gente foi contra a democracia, que não existia na época, né? Contra a reivindicação da democracia, a reivindicação do poder popular e também contra os poderes e a participação e a liberdade das mulheres. É recente agora o Dia Internacional das Mulheres, que nasceu através de uma represália mortal a operárias de uma determinada fábrica, em Chicago, se não me engano, sei lá que cidade, que teve duas, uma das mulheres e outra dos homens, que foi em outro lugar, no outro evento. Nesse caso, as mulheres dentro da fábrica, os donos da fábrica mancomunados com o governo e com as polícias particulares que lá existiam. Engraçado, continua aparecendo com as milícias de hoje em dia, né? Então, esse pessoal trancou a fábrica, era num segundo andar, trancou as suas janelas, trancou tudo e meteu fogo no prédio. Não é fogo de arma de fogo, também parecido com a atualidade, né? Não, é fogo de incêndio mesmo. Eles foram punidos por serem incendiários? Mas elas ficaram lá e tiveram ou a saída de pular pelas janelas, que elas tiveram que se arrebentar, arrebentando-as, ou se queimaram lá dentro, e grande parte delas se queimou, morreu queimada igual Joana d'Arc.
porque estava lutando pela mesma liberdade, pela mesma autenticidade da liberdade do povo, igual Joana d'Arc também. Mas como eram populares, pobres, trabalhadoras, não foram canonizadas pela Igreja Católica igual a Joana d'Arc. A Joana d'Arc fazia caridade, celebrava missa, fazia oração para os pobres melhorarem de vida? Que eu saiba, não. A santidade dela veio em função dela defender o postulante autônomo católico, que a França se bandeou das crenças, das religiões, do que injustamente eles chamam de mitologias, primitiva dos povos francos e gauleses, quando Carlos Magno, como seu rei, atravessou a Itália e foi lá libertar e reentronizar o Papa, que estava sendo retirado do trono da sede papal por inimigos que queriam ter o seu próprio Papa. Então, a partir daí, a França virou católica e teve o apoio integral do Papa. Quando alguém estava lutando lá, Joana d'Arc, contra aquela linha sucessória imposta lá pelos acordos com os ingleses, Joana d'Arc morreu como bruxa e foi santificada como pertencente à Legião dos Santos de Deus. Já as trabalhadoras incendiadas, cremadas também como ela, lá por luta trabalhista, por luta para melhorar a vida do povo, por luta para dar ao trabalho e à mulher a dignidade que eles merecem na sociedade atual, que vive à custa dos dois, nasce da mulher e se mantém com o trabalho. Por isso, eu faço um rompimento, nesta aula que está sendo bastante pesada, creio eu, para um momento de comemoração. Recentemente, houve o Dia da Mulher, como eu já falei. Então, eu quero fazer a ela uma homenagem, porque elas são as donas da vida. Elas concebem, mantêm a gravidez, parem do verbo parir, não do verbo parar. Parem, alimentam com seu próprio seio e com o produto do seu organismo. Quer dizer, elas exercem um trabalho biológico, um trabalho orgânico do seu organismo para alimentar o recém-nascido. Depois educam, conduzem para o mundo, e se ele não tiver na mãe um bom mundo educado para eles, eles vão sofrer um inferno para si e para a sociedade a que eles pertencem. Então, por isso, senhoras do sexo feminino, desde que nascidas, com a belezinha que é uma recém-nascida, e essa beleza vai só aumentando, né? Até ao momento em que, por desgaste da lucidez com as jornadas triplas que elas enfrentam, se reduzem a uma cadeira de rodas ou a uma cama, ou a uma desmemorialização, com o esquecimento, a demência senil ou Alzheimer. Gente, eu não queria falar, era uma coisa boa para as mulheres, e estou misturando isso. Não, vamos voltar. Alimentam e depois entregam aos seus filhos o mundo para que eles
aproveitem e se aproveitem desta realidade que, então, é equiparável à concessão da vida e do discernimento pelas mulheres. A vocês, mulheres, eu dedico, e tenho certeza que meus alunos compartilham disso, todo o respeito, toda a admiração e todos os votos de uma vida cada vez mais ampla, mais dignificada e uma liberdade que a abranja como um todo no caminho da realidade e da felicidade humanas. Um abraço. Voltando para a nossa pirâmide das normas ou das fontes, nós estávamos dentro do degrau do poder judiciário, ou da função judiciária do Estado, e abordando um aspecto do coletivo nessa legislação. Pois bem, o coletivo é o que exige, que foi definido e que vai ser aplicado e realizado em decorrência do aglomerado de pessoas com interesses compartilhados, com interesses interpenetrantes entre eles, que são os direitos coletivos. Na época própria, a gente pode dar mais uma estudada sobre isso, mas isso é mais matéria de processo para definir o que é coletivo, que vai servir para mandado de segurança coletivo e para esses exemplos de fontes dentro da pirâmide do Kelsen na área referente ao trabalho. O acordo coletivo e a convenção coletiva, enquanto elaborados pelas próprias partes em consenso, expedindo fontes do direito com normas que regulem as suas relações. Ou então, da mesma maneira, expedindo fontes do direito com normas que regulem as relações entre a categoria dos operários daquela profissão e a categoria dos empregadores daquela profissão, e celebradas para reger também a sua convivência recíproca. Isso aí é convenção coletiva, quando, do lado dos empregadores, nós tenhamos sindicatos negociando, fazendo acordo e atuando. E será acordo coletivo quando, lá do lado dos empregadores, ao invés de haver um grupo com interesses harmônicos ou interpenetrantes, vai haver ou vão haver uma ou mais empresas negociando apenas com seus empregados. Só que a Constituição exige que esteja presente em negociação coletiva o sindicato. Como essa norma é uma daquelas que existe devido ao princípio da proteção, que nós já estudamos, os tribunais têm interpretado que não é necessária a presença do sindicato dos empregadores. Porque o sindicato dos empregadores foi feito para representar os empregadores e essa representação não carece dessa proteção ao trabalhador, às vantagens e às normas do trabalhador. Mas, do lado do trabalhador, apenas que aquele comando lá do artigo 7º, de um dos incisos dele, é obrigatoriamente aplicado. É jurisprudência. É um exemplo daquele aspecto que eu dei do ativismo judicial, que então nós já vemos que esse ativismo judicial existe no Brasil, pelo menos desde 1943, quando a CLT botou isso dentro dela, que é negociação entre as classes, e que foi definido que a proteção, a exigência da presença sindical é só do lado dos trabalhadores, na Constituição de 88, atendendo antiquíssimas revelações judiciais e reivindicações trabalhistas.
Com isto, nós vamos encerrar a aula de hoje, fechando essa parte judiciária que ainda está nos direitos comandados pelo poder público, e vamos, na próxima aula, passar para as normas, os comandos privados na pirâmide das normas, na pirâmide normativa. Prazer em estar com vocês. Tenham um retorno eficiente e agradável e promissor dessas notas de aula e passem bem até nos reencontrarmos, o que eu espero ansiosamente. E o cronograma de avaliações com cada uma das avaliações, com a descrição dela, a hora que se abre o quadro, com nomenclatura, referência até a bibliografia, está no Moodle, porque lá é que é o lugar oficial de lançamento dos determinantes, dos aspectos essenciais da relação de ensino-aprendizagem no âmbito da UFMG. Olhem lá e façam os trabalhos que eu decidi prolongar, transformando esse mês praticamente em um mês de avaliações, para coincidir com pontos da aula, como contrato individual de trabalho, como as fontes do direito que eu estou dando agora, o tempo de vocês fazerem as avaliações, podendo aproveitar, então, tudo aquilo que eu falei, inclusive em aula.